Chegando mais um quiz de percepção rítmica. Seja bem-vindo ao canal ABC da Música. Sua participação é sempre muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Então, inscreva-se, curta e comente, compartilhe o vídeo com amigos. Momento Quiz, percepção rítmica número 2. Como realizar o quiz? O quiz de percepção rítmica consiste em você ouvir uma sequência rítmica e identificar entre 3 opções a escrita correta da sequência percebida. Ao final de cada percepção, você terá a resposta correta. Número 1. Letra A. 4 semicolcheias, 2 colcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Letra B. 4 semicolcheias, 2 colcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia. Letra C. 4 semicolcheias, 2 colcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia. Resposta do número 1. Letra C. 4 semicolcheias, 2 colcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia. Número 2. Letra A. Colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Letra B. Colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Letra C. Colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Resposta da número 2. Letra B. Uma colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Número 3. Letra A. 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Letra B. 2 colcheias, 4 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Letra C. 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de semínima, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Resposta do número 3. Letra A. 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Número 4. Letra A. 2 colcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Letra B. 2 colcheias,
pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Letra C, 2 colcheias, colcheia, pausa de colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Resposta do número 4, letra B. 2 colcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Número 5. Letra A. 2 colcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, semínima, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Letra B. 2 colcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Letra C. 2 colcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Resposta do número 5, letra C. 2 colcheias, pausa de colcheia, colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia com pausa de colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Número 6. Letra A. 4 semicolcheias, pausa de semínima, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Letra B. 4 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias. Letra C. 4 semicolcheias, pausa de semínima, colcheia com pausa de colcheia, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Resposta do número 6, letra A. 4 semicolcheias, pausa de semínima, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Número 7. Letra A. Colcheia com 2 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, pausa de semínima, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia. Letra B. Colcheia com 2 semicolcheias, semínima, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia. Letra C. Colcheia com 2 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia. Resposta do número 7, letra C. Colcheia com 2 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia. Número 8. Letra A. Colcheia, 2 semicolcheias, 2 colcheias, pausa de semínima, 4 semicolcheias,
colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Letra B, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, semínima, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Letra C, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias, colcheia, pausa de colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Resposta do número 8, letra C. Colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias, colcheia, pausa de colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias. Número 9. Letra A, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, semínima, 4 semicolcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias. Letra B, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, 4 semicolcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias. Letra C, 4 semicolcheias, colcheia com 2 semicolcheias, 2 colcheias, 4 semicolcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias. Resposta do número 9, letra B. 4 semicolcheias, colcheia, 2 semicolcheias, colcheia com pausa de colcheia, 4 semicolcheias, pausa de semínima, colcheia com 2 semicolcheias. Número 10. Letra A, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, colcheia com 2 semicolcheias. Letra B, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de semínima, 4 semicolcheias, colcheia, pausa de colcheia, colcheia, 2 semicolcheias. Letra C, 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, semínima, colcheia com 2 semicolcheias. Resposta do número 10. Letra A. 2 colcheias, colcheia com 2 semicolcheias, pausa de colcheia, colcheia, 4 semicolcheias, colcheia com pausa de colcheia, colcheia com 2 semicolcheias. Chegamos ao final do quiz. Escreva nos comentários se você achou o quiz interessante, seus acertos, seus erros e se foi difícil. Curta e compartilhe o vídeo com os amigos. Até breve!